Bom dia, meus alunos. Como é que vocês estão? Estou morrendo de saudade. Ver que vocês estão bem. Estou feliz por mais uma semana, mesmo que de forma distante, né, de forma remota, a gente está junto, mesmo que de forma virtual. E, como é de costume, vocês sabem, eu estou aqui, certo? Para gravar a videoaula de orientação de como resolver a atividade. É uma videoaula que norteia vocês, digamos que é o guia, de como vocês devem proceder diante da atividade da semana 12. Lembrando que nós estamos na semana 12 do nosso ensino remoto, certo? Nós vamos focar nessa semana 12 nos tipos de predicado, conteúdo este que nós vimos na semana anterior, vocês copiaram no caderno de vocês. No YouTube há uma videoaula disponível onde eu explico, certo? Os tipos de predicado. Então, espero que vocês assistam a aula mais de uma vez até compreender o conteúdo, porque isso facilitará a resolução do exercício proposto dessa semana. Então, vamos ao exercício, certo? É interessante que vocês só façam esse exercício quando vocês corrijam a atividade da semana anterior e assistam a videoaula sobre tipos de predicado, certo? Porque isso vai esclarecer dúvidas. Se você vier para cá sem ter visto a videoaula que explica o conteúdo, vai ficar difícil, certo? Não é um conteúdo complicado, porém requer atenção e que você tenha visto a minha explicação, para você compreender melhor, ficar uma coisa mais clara. E, sem mais delongas, vamos começar. É importante também, pessoal, que para esse conteúdo, nós relembramos de conceitos básicos, não é? Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Sei que vocês já estão claros em identificar o sujeito e os tipos de sujeito, não é? Mas vamos aqui relembrar de forma bem resumida. O sujeito nada mais é sobre quem se declara algo ou alguma coisa, né? Sobre quem se afirma algo, certo? Lembrar que esse sujeito não necessariamente precisa ser uma pessoa. O sujeito pode ser um objeto, certo? Eu sempre falo isso porque alguns alunos confundem quando se deparam diante de uma oração que tem um objeto e não um sujeito, uma pessoa em si, e acham que por ser um objeto não é sujeito. Então, o sujeito também pode ser caracterizado por um objeto, tá certo? Não apenas por uma pessoa. Outra coisa importante é também saber que o sujeito nem sempre virá no início da oração. Ele pode vir no meio, ele pode vir no final, certo? Tem que prestar atenção nisso. Uma dica que eu sempre dou aos meus alunos para encontrar o sujeito é que faça a pergunta ao verbo. Geralmente a pergunta que nós fazemos é quem ou que, certo? Quem quando é uma pessoa e que quando é uma coisa. Lembrar também, não é? Que o verbo faz parte do predicado. Ainda há alunos que querem colocar o verbo como parte do sujeito. Não, 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 não. O sujeito, ele faz parte do predicado. E o que é o predicado, professor? Agora sim, entrando no nosso conteúdo. O predicado é toda aquela afirmação feita sobre o sujeito. Essa declaração que eu faço sobre esse sujeito é chamada de predicado. E o verbo, volto a dizer, faz parte do predicado. Assim como no sujeito nós temos o núcleo, vocês lembram? Aquela palavra-chave, aquela palavra importante. No predicado nós também temos o núcleo do predicado, certo? Como assim, professor? Nós também temos um núcleo do predicado? Sim. Dentro do predicado, nós temos aquela palavra que se sobressai, aquela palavra-chave, aquela palavra mais importante. É importante que vocês saibam que nós temos três tipos de predicado. O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Tá certo?
E é importante que vocês saibam diferenciar cada um, para quando vocês olharem para a oração, a estrutura da oração, saber classificar. Ah, não, essa frase aqui, eu sei que o predicado é nominal, por esse motivo. Ah, nessa, eu sei que o predicado é verbal, por esse motivo. Nessa daqui, professor, eu sei que o predicado é verbo nominal, porque tem essa característica. Então, cada um tem uma característica que diferencia, certo? E aqui eu trago uma regrinha, não esqueça essa regrinha de ouro, que esses verbos aqui, que a gente chama de café para dois, eu vou explicar por que a gente fala isso. Porque o verbo continuar, o verbo andar, o verbo ficar, o verbo estar, o verbo ser, o verbo parecer e o verbo permanecer são chamados de verbos de ligação. E o que são verbos de ligação? São aqueles verbos que apenas ligam, como o próprio nome já diz, uma característica ao sujeito. Então, quando em uma oração esses verbos aqui estiverem fazendo a função de apenas ligar uma característica ao sujeito, nós temos aí um predicado nominal, nosso primeiro tipo de predicado. O predicado nominal ele vai ocorrer quando nós tivermos um verbo de ligação, certo? Lembrar, o verbo de ligação ele não expressa ação, ele apenas liga uma característica, um adjetivo, certo? Ao sujeito. Quando isso acontecer, nós estamos diante de um predicado nominal, porque é a palavra mais importante do meu predicado, o núcleo do meu predicado é uma característica do sujeito e não o verbo de ligação. O verbo de ligação não é o núcleo do predicado, porque apenas liga uma característica. Então, entre o verbo de ligação e a característica do sujeito, o mais importante aí é a característica do sujeito. Compreende? Então, vamos repetir aqui. Só vai ocorrer predicado nominal quando eu tiver um verbo de ligação que apenas faz a função de ligar uma característica ao sujeito. Ok? E aí vocês precisam lembrar que o verbo continuar, o verbo andar, o verbo ficar, o verbo estar, o verbo ser, o verbo parecer e o verbo permanecer fazem a função de verbos de ligação, certo? Mas tem que observar a frase, tá? Olha direitinho a frase, como ela está construída. E a gente chama de cafés para dois, porque se você for olhar as iniciais, formam isso. Cafés, certo? E aí o verbo parecer e permanecer, como são dois P's, fica como se fosse café para dois. Então, lembre, a expressão café para dois formam os verbos de ligação, que apenas ligam uma característica ao sujeito. Tá ok até aqui? Então, vamos continuar. Lembrando, certo? Estou salientando aqui, tem uma videoaula gravada sobre os tipos de predicado, é importante, é necessário, é fundamental que vocês assistam a videoaula, tá certo? Para vir aqui para o exercício. A questão número 1 pede para vocês circular o predicado das orações e classificá-los em predicado nominal, predicado verbal ou predicado verbo nominal. Eu já expliquei quando é que ocorre o predicado nominal, é quando o núcleo do predicado é uma característica, ele está ligado ali ao sujeito por meio de um verbo de ligação. No predicado verbal, o próprio nome já diz, a palavra mais importante do predicado será o verbo. Mas só será o verbo, só será predicado verbal, quando esse verbo expressar uma ação, como é o caso aqui, ó. Prenderam o ladrão. Percebam que aqui o verbo prenderam, do infinitivo prender, expressa uma ação, a ação de prender, certo? Então, observe que aqui o núcleo do predicado é composto por um verbo de ação. Nesse caso, eu estou diante de um predicado verbal. Compreendem? Aí vamos aqui para o predicado verbo nominal.
Então, tudo bem, professor. Eu já compreendi que o verbo, o predicado nominal, é uma característica do sujeito, está ligado por meio de um verbo de ligação, que pode ser um desses aqui que o senhor falou. O predicado verbal é quando o núcleo do predicado é expresso pelo verbo de ação. E o que seria o predicado verbo nominal? É isso mesmo que você está pensando na sua cabeça. É quando há os dois. Há um verbo de ação, mais uma característica do sujeito. Eu vou pegar aqui a letra K e vou resolver para vocês. Então, me acompanhe. Vamos fazer a leitura. A despedida deixava a mãe aflita. Perceba, vamos isolar aqui o sujeito do predicado. O que é que deixava a mãe aflita? A despedida. Então, a despedida é o sujeito. Deixava a mãe aflita é o predicado. Perceba que eu tenho aqui o verbo deixava, do infinitivo deixar. Então, tem uma ação, a ação de deixar. Então, eu já tenho aqui um verbo de ação. Até o momento é um predicado verbal. Só que perceba que eu tenho uma característica aqui, ó, aflita. Então, se eu tenho verbo de ação mais uma característica, eu tenho um predicado verbo nominal, porque a minha oração está constituída aqui, o meu predicado, olha. Tá vendo? Isso aqui tudo é o meu predicado. E dentro desse meu predicado, eu tenho um verbo de ação, deixava, mais uma característica aflita. Compreendem? É simples. Para isso, precisa olhar toda a oração, fazer a separação do sujeito e do predicado, observar dentro do predicado o que é mais importante. Se for um verbo de ação, o predicado é verbal. Se for um nome, uma característica, o predicado é nominal. Se dentro do predicado tiver duas palavras importantes, porque no predicado pode ter dois núcleos, certo? Se for um verbo de ação mais uma característica, predicado, verbo nominal, certo? Na questão 2 diz o seguinte: a oração, abre aspas, escandalizada, a inspetora permaneceu. Está escrito na ordem inversa. Ele está afirmando que essa oração, escandalizada, a inspetora permaneceu, ela foi escrita na forma inversa, ou seja, ela está ao contrário, digamos assim, porque na forma direta seria a inspetora permaneceu escandalizada. Ele apenas inverteu a posição aí da oração. Assim, ele pergunta, qual é o sujeito? Então, qual seria o sujeito dessa oração? Você vai dizer para mim, certo? B. O verbo permanecer está aí entre aspas. Ele é significativo, ou seja, ele expressa uma ação ou ele é de ligação? Você vai me dizer se ele é de ação ou de ligação, certo? Letra C. O adjetivo escandalizada atribui característica ao sujeito ou ao verbo? Você vai observar aqui. Esse adjetivo, escandalizada, atribui uma característica ao sujeito ou ao verbo. Tá bom? Observa direitinho. Letra D. Qual é o tipo de predicado dessa oração? Que predicado nós temos aqui? Predicado nominal, predicado verbal ou predicado verbo nominal? Observa direitinho e me diz, certo? Por escrito. Na questão 3, nós temos um poema de Léo Cunha, intitulado Castigo, e diz o seguinte: pode me prender no quarto, eu saio pela janela. Pode me trancar, pode trancar a janela, eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone, eu pulo dentro de um livro. Então, depois de fazer a leitura, você vai responder as seguintes questões. No poema, o eu lírico enumera 3 tipos de castigo. Quais são eles? Então, primeiro vamos lembrar o que é o eu lírico, o eu poético, tá certo? É a voz que fala no poema.
Então, digamos que aqui, quando você lê, você imagina que alguém está falando isso, se você acabou de ler. Então, é uma voz que está ali oculta, certo? É chamada de eu lírico ou eu poético. É a voz que fala no poema, é o ser que fala no poema. Às vezes é o autor, às vezes é um personagem que ele cria, tá certo? Então, quando surgir essa expressão eu lírico, você vai lembrar, é a voz que fala no poema, é quem está falando dentro do poema, tá bom? E aqui ela afirma que há três tipos de castigo aqui nesse poema. Você vai transcrever quais são eles, tá bem claro. Na letra B, em reação a cada um dos castigos, esse eu lírico, essa voz que fala no poema, ele realiza uma ação expressa no poema por meio de um verbo intransitivo. Eu vou explicar para vocês o que é um verbo intransitivo. É aquele verbo que não pede complemento. Ou seja, quando a gente usa um verbo intransitivo, a gente consegue compreender a ideia apenas do verbo, certo? Não fica faltando nada. Se eu colocar o verbo sozinho, eu tenho uma ideia da ação, do que está acontecendo. Então, tem três verbos aqui intransitivos desse poema que expressam a ação realizada quando essa pessoa, esse eu lírico, sofre o castigo. Então, você vai dizer quais são esses três verbos, certo? De ação. E na questão 4 aqui, nós temos outro poema, certo? Do Manuel de Barros, intitulado A Namorada. Então, diz o seguinte: havia um muro alto entre nossas casas, difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail, o pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pichava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era uma glória, mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. Então era agonia. Do tempo da onça era assim. Após fazer a leitura desse poema de Manuel de Barros, você vai responder as seguintes questões. Que verso do poema indica o momento de alegria do eu lírico? Aqui também fala do eu lírico, da pessoa, da voz, do ser que está expresso nesse poema. Então, que verso do poema indica o momento de alegria desse eu lírico? Você vai transcrever um verso, certo? E colocar aqui na letra A. Letra B. Qual verso ilustra quando a comunicação não era bem sucedida? Então, você vai transcrever um verso aqui que explica, certo? Quando a comunicação não era sucedida, quando não acontecia. Letra C. Que verso transmite a apreensão e o nervosismo do eu lírico? Há um verso que expressa muito bem essa sensação de nervosismo e apreensão do eu lírico. Vou transcrever. D. Dos verbos destacados no texto, quais são significativos? Ou seja, quais são os verbos de ação? Cuidado, lembrar que verbos de ligação são diferentes de verbos significativos. Os verbos de ligação apenas ligam, não expressam ação nenhuma. Os verbos significativos são os verbos de ação, eles expressam uma ação, certo? Então você vai copiar os verbos significativos, os verbos de ação. Letra E. Há no poema 4 versos em que aparece um verbo de ligação. Transcreva esses versos e grife o verbo de ligação. Olha, esse poema aqui há 4 versos em que um verbo de ligação se repete em todos eles. Você vai transcrever esses versos e circular, sublinhar, pintar o verbo de ligação em cada um, tá certo? Há 4 versos nesse poema em que um verbo de ligação se repete em cada um desses 4 versos. E você vai transcrever esses versos e destacar esse verbo de ligação que aparece em todos eles. Na letra F, você vai reler os 2 versos do poema. Então, o primeiro verso é: o pai era uma onça, vou ajeitar aqui, tá com um errinho, e no tempo
da onça era assim. A questão 5 vai perguntar o seguinte: explique a diferença de sentido da palavra onça nesse primeiro verso e o sentido da palavra onça no segundo verso. Você vai dizer a diferença do primeiro e do segundo. Compreendido? É só prestar atenção, assistir a videoaula, certo? Tanto de correção da atividade quanto de explicação do conteúdo, certo? Assista essa videoaula também de orientação e bons estudos. E claro, qualquer dúvida, eu estou à disposição, me procure, que eu estou para sanar suas dúvidas, tá certo? Tenham todos uma excelente semana de estudos e até breve.